Amém, né? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, que por sinal tá linda, né? Bem cheia. E antes de eu pedir para vocês abrirem suas Bíblias, eu queria falar sobre o que eu vou falar hoje à noite. Que eu vou falar sobre autoconfiança e intrepidez. Autoconfiança vocês já devem saber, né, o que é. E intrepidez significa ousadia em ação. Para muitos que estavam aqui no nosso culto de Réveillon, foi determinado esse tema e que em 2019 a gente trabalharia esse tema. E a gente vem trabalhado, a gente tem tido muita ousadia. Desde então a igreja tem aumentado, né, tem crescido. E autoconfiança, o que é confiança? Confiança é a crença, é você acreditar, você se entregar a si mesmo ou a alguém e que essa pessoa vai poder fazer algo a partir dessa crença que você depositou nela ou em você mesma. E se nós confiarmos inteiramente em nós, nós podemos fazer tudo, certo? Não, errado. Eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, porque está tudo bem conectado aqui. Não, podem até achar que é combinação, mas Xalana entende que não é. Glória a Deus. Ai, que às vezes na quarta-feira eu trazia um versículo, aí chegava aqui e Xalana lia o versículo que eu ia ler. Aí, amém, eu vou estar lendo a partir do versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Amém, né? E, infelizmente, o que o mundo tenta colocar hoje é totalmente diferente disso aqui, né? Ele tenta fazer com que a gente acredite no nosso eu. Porque eu tenho que me amar mais, porque eu tenho que acreditar mais em mim, porque eu. E esse orgulho confundido com amor, porque o pessoal diz que é amor próprio. Esse orgulho confundido com amor, esse individualismo, ele tem nos cegado. E não é isso, né, que Deus nos ensina. O que é que Ele ensina? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então, Ele nos ensina a confiar em Deus, a confiar nele. E você não pode ter sua confiança baseada no seu dinheiro, nos seus bens materiais, ou em si próprio, muito menos em si próprio, né? Porque à medida que você faz isso, quando tudo dá certo, você se estressa até dar certo e até passar. E quando tudo dá errado, na maioria das vezes, a gente se frustra. E quando a gente se frustra, é muito ruim, porque desencadeia uma série de problemas, né? E se você for ler o livro de Provérbios, que é muito bom, como a nossa irmã falou, né? Ele é maravilhoso. À medida que você vai lendo, você vai descobrir que as pessoas tolas, elas são autoconfiantes. Elas são muito autoconfiantes. E, ao mesmo tempo, também, você vai ver que quando você pedir a Deus para abençoar os seus planos, tudo vai dar certo. Diz em Provérbios 16:3, diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Mas vejam, como eu falei sobre a frustração, ela deixa você uma pessoa insegura, uma pessoa com medo, estressada, e muitas vezes te afasta de Deus. E nós, como cristãos, é a última coisa que a gente quer, né? Se afastar de Deus.
Entretanto, pessoal, quando a gente decide confiar, quando a gente decide se entregar e ter fé, porque você confiar em alguém é você ter fé. É tanto que muita gente diz, eu confio em fulano de olho fechado, eu confio em fulano cegamente. E você ter fé é isso, é você confiar numa pessoa cegamente, até porque a fé é uma coisa que você não vê, né? E quando a gente confia em Deus, a gente fica relaxado, a gente fica tranquilo e a gente se sente confiante. Porque Deus, ele também dá confiança a gente, né? E a gente não se frustra. E quando algo dá errado, a gente, ou quando não sai exatamente como a gente planejou, a gente entende que é Cristo, às vezes nos livrando. Vai lá, Thales, acalmar os meninos. Thales se dá bem. É David, vai lá. Coitado. É porque tem muito menino. Não é porque... Glória a Deus, você falou que nós temos que cuidar das crianças, né? E voltando, quando alguma coisa dá errado, ou quando não sai exatamente como a gente planejou, a gente vai entender que é Deus, às vezes nos livrando de alguma coisa, que a gente quer muito, fica às vezes em cima da mesma tecla, só que no futuro não vai ser realmente o que a gente queria. Quando a gente conseguir, às vezes a gente vai só, não sentir nada, não vai valer a pena, né? Às vezes também é questão nossa, porque a gente não se esforça. E às vezes é Cristo nos guardando. Às vezes é Ele preparando. Às vezes não, sempre. Ele sempre está preparando o melhor para a gente. E às vezes é porque Ele não concorda mesmo com algo, né? Em relação a gente também não se esforçar bastante, é porque tem gente que tudo que faz que dá errado, não é porque Deus não quis. Aí pronto, fica lá sentado. Infelizmente, a gente às vezes se entristece com o Senhor e culpa o Senhor por coisas que somos nós quem fazemos. E como a Bíblia diz, né? O homem faz planos. O homem, ele pensa, ele planeja. Mas a resposta final, ela vem do Senhor. E nós temos que aprender a se entregar, /confiar, /ter fé, que é a mesma coisa. Se entregar totalmente para Ele, para que a gente não venha se frustrar. E essa palavra veio ao meu coração porque na última semana de janeiro e nessa primeira agora de fevereiro, na verdade, eu estava assim desde o meu aniversário, porque eu quem organizei, eu quem fiz tudo, e eu estava muito frustrada. Com medo que desse errado, que não saísse, é tanto que Lohan estava lá, Lohan viu, eram os convidados tudo chegando, eu estava indo me arrumar ainda. E no ano novo também, porque o ano novo geralmente eu organizo lá em casa, eu também fico muito assim, porque eu quero que tudo saia direitinho. E desde também que eu marquei, quer dizer, que eu não, que Deus, que eu fiquei só sentada, olhando para um lado e para o outro, eu não fiz nada. Quem falou foi Chalane, Maninha, Thales e Aldric. Noelma e Gilmar, pronto. Eu não falei nada, eu só ficava assim. Desde que eles marcaram a data do meu casamento, que o casamento é meu, mas teve confirmação do Senhor. E desde então eu comecei a me frustrar, porque eu tinha feito todo um roteiro e já estava, ultrapassando o roteiro e eu estava tentando encaixar tudo ali. Aí depois não, calma, eu tenho que me acalmar, porque é como o Shalom falou para mim, eu não posso me frustrar por uma coisa que eu não posso fazer, porque tinha muita coisa que eu realmente não podia fazer, eu só podia sentar e esperar, né? E essa palavra veio ao meu coração, eu já tinha lido, eu já li o livro de Provérbios várias vezes, mas eu sempre gostei muito dele, porque Provérbios é o livro da sabedoria, né? Sabedoria de Salomão,
Sabedoria que foi concedida por Deus. Então, em Provérbios, quando a gente lê, a gente se fortalece, a gente, né, obtém mais conhecimento espiritual também e que leva para a vida. E eu entendi que eu tinha que me aquietar, né, que eu tinha que deixar Deus agir e que eu tinha que fazer o principal, buscar a Deus. Colocar Ele em primeiro lugar, né? Porque Ele pede isso. Eu acho que é em Mateus. Não, é em Mateus, é. Em Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo é acrescentado. E Ele quer o primeiro lugar. Às vezes eu acho que Ele fica olhando e fica dizendo assim: se você não me colocar em primeiro lugar, nada vai dar certo, né? Nada vai dar certo. E é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando me entregar, estou tentando ter fé. E confiar, às cegas, né? E como o Thales tinha colocado lá no grupo, no dia que a gente marcou a data, ele colocou que a gente estava vivendo o versículo de Hebreus, que diz que a fé é a certeza das coisas que a gente vai ter, né? E a prova das coisas que a gente não vê. É alguma coisa assim. E depois de entender isso, eu passei... É alguma coisa assim. Eu não sei, eu sou péssima a decorar. E depois de entender, depois de tá tentando confiar nele, eu me acalmei, como eu disse no início. Eu fiquei mais relaxada, mais tranquila. E eu vou ler aqui uma palavra, se os irmãos não quiserem abrir, não tem problema. Mas fica em João, capítulo 15. E eu vou ler o versículo 5. Aqui no capítulo 15, ele está falando da videira, né? Que ele fala que a videira é verdadeira e tal. E o versículo 5 diz assim: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E aqui, mais uma vez, Jesus fala que sem ele a gente não pode fazer nada, né? E quando a gente tem fé, quando a gente age com coragem, quando a gente age com ousadia, que intrepidez significa ousadia. E explicar lá alguma coisa. Ousadia, tem muita gente que acha que é usar uma veste diferente ou se comportar de uma maneira que chama atenção ou alguma coisa assim. E, na verdade, não. Isso aí é você ser polêmica. Isso aí é você ser amostrada, né? Intrepidez, ousadia, não é isso. É quando você e as suas ações, elas são diferentes, mas não em estilo, não no exterior. Mas quando você é diferente no interior, quando você tem coragem, quando você tem confiança, né? E essa confiança é uma confiança que vem de Deus, não é uma confiança que vem do homem, não é uma confiança que vem de nós. E por que eu falei de fé e ousadia? Porque a fé, ela caminha com a ousadia. Você tem que ter fé, você tem que ser ousada para sair da caixinha, né? E viver com Cristo. E tem muita gente que acha que a gente, cristão, é que vive dentro da caixinha. É que tem um pensamento pequeno. É que... Cansou. É que tem um pensamento pequeno. É que não tem mente aberta, né? Mas, na verdade, nós cristãos é que temos mente aberta. Na verdade, o mundo é que vive numa caixinha. Porque, para eles tentam moldar todo mundo. O que tá, por exemplo, tá na modinha fazer tal coisa. Aí começa todo mundo fazer. Chega a dar nojo. E nós não fazemos isso. Nós fazemos o que a Bíblia manda. Não temos culpa se ela manda todo mundo fazer igual, né? E a ousadia cristã, ela é essencial para o nosso ID. Como o Thales falou,
que ele disse que se alegrava muito com missões, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade, tem um medo. E nós temos que ter essa ousadia cristã para levar o evangelho, para ser luz, para ser uma verdadeira serva. E para a gente dizer, eis-me aqui, e quando realmente ele chamar, a gente tá aqui, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de citar é da nossa missionária, Shalane. Porque a maioria das pessoas sabem que essa igreja aqui em Patu, não a criação dela. Aqui em Patu, ela é uma denominação nova, recente, né? E Shalane foi uma serva que estava pronta quando o Senhor pediu para ela sair de um canto e ir para outro. E ela realmente fez o eis-me aqui, né? E outro exemplo é o nosso Senhor Jesus. Ele foi ousado também. Na verdade, acho que ele é o exemplo de maior ousadia possível. Desde o simples dele chamar Deus de Pai, quando ele diz, Pai nosso que estais no céu. Naquele tempo, você chamar o Deus, né, de Pai, era quase como uma blasfêmia. Quem é você para chamar Deus de Pai? Você não é ninguém. E aí ele chamava Deus de Pai, ele ensinou a gente a fazer isso, né, a chamar ele de Pai. E quando a gente também faz ações simples, entre aspas, quando a gente ajuda pessoas, quando a gente ama quem nos fere, quando a gente devolve o mal com o bem, né? Quando a gente se nega e toma a nossa cruz, quando a gente faz tudo isso, a gente está sendo ousado. E a gente também está imitando a Ele. Porque Ele amou o próximo, como a ti mesmo, né? Que era o Pai. Ele ajudou pessoas, Ele devolvia o mal com o bem, sempre. E ele literalmente tomou a cruz. E ele foi mais além. Ele foi mais ousado porque ele morreu por todos nós, né? E se a gente observar, a gente vê que confiar, que é o mesmo que se entregar, né? Gera ter fé. E quando a gente tem fé e confia em Deus, a gente fica confiante, volta. E a gente tem coragem. E quando a gente tem coragem, a gente tem coragem para ter ousadia e para ser diferente. E a gente se torna parecido com Jesus, né? E cá estamos nós, na ICBC Patu. Porque eu digo sempre ICBC Patu porque tem ICBC Natal, que é a sede. E a gente tenta fazer a diferença. A gente tenta levar a palavra do Senhor. A gente, às vezes, é julgado, mas a gente não se importa com isso. Porque é como o Shalane falou uma vez no discipulado. Ela não vai se importar se disser que os discípulos da igreja, né? Se disser que eles estão pintando o cabelo de uma cor diferente, usando um brinco, ou usando uma calça, né? E ela tendo uma barba... Para os homens, óbvio. Eu tinha que citar. Ela não vai se importar também se os servos dela não tiver muito cabelo. Né? Ela vai se importar que a gente está sendo exemplo de Jesus. Exemplo verdadeiro. E eu também quero ler outra palavra. Agora eu peço para vocês abrirem, se possível. Que fica em Atos. Só para finalizar. Atos capítulo 4. Quem for encontrando vai dizendo amém. Eu vou ler a partir do versículo 29. Que diz assim: Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. O que ele estava falando quando Jesus foi 29. Pronto?
Dá aos teus servos a confiança, em algumas traduções diz a ousadia, a confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Amém, né? E é isso que Deus quer que a gente faça. Ele quer que a gente anuncie corajosamente e com confiança a palavra dele. E muitas vezes a gente tenta seguir muitas pessoas, ter exemplos de muitas pessoas, né, nas redes sociais, no Instagram. E aqui os discípulos, os apóstolos de Deus, eles seguiam o exemplo de Deus, né? Eles tinham Jesus para eles seguir o exemplo. E hoje a gente sente ele, né? Hoje a gente também tem ele dentro de nós, que é mais perto ainda, dentro de nós. E vocês, além das pessoas famosas e vazias que vocês têm, e a gente miremos em Cristo, o nosso Senhor, e a gente nunca errará o alvo. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu passo para o meu líder de jovens, Thales. Não.